Gerar renda suficiente para manter uma família com apenas 1 hectare de terra. A proposta vem de um instituto de Pirenópolis, em Goiás, que desenvolve projetos de sustentabilidade. A reportagem é da Ana Dalapria. Esse é o IPEC, Instituto de Permacultura e Ecovilas do Cerrado. Um centro criado há 10 anos pelo pedagogo André Soares para divulgar e desenvolver no Brasil as técnicas da permacultura. Termo que vem da fusão de duas palavras, perma de permanente e cultura de agricultura. André, o que é a permacultura? É um método para você desenhar antecipadamente a sua ocupação do terreno. A permacultura foi idealizada na década de 70 por dois professores australianos, Bill Mollison e David Holmgreen. Ela propõe uma forma sustentável e harmoniosa de convivência entre o homem e a natureza, onde o agricultor deve produzir a sua comida e uma sobra para vender, sem contaminar o ambiente e transformando lixo e dejetos em energia ou adubo. Na permacultura, até as construções são feitas com materiais do próprio local, como a terra usada aqui nos prédios do IPEC. Com base nessas regras, o pessoal aqui do centro decidiu encarar um desafio: provar que uma família de 5, 6 pessoas consegue viver bem com pouca terra. E montou uma propriedade modelo que nós vamos conhecer agora. É o chamado sítio sustentável. E é preciso deixar claro que este modelo foi desenvolvido para as condições aqui desse lugar. Bem, a primeira coisa que chama muita atenção aqui no sítio sustentável é o tamanho dele. Tem apenas 1 hectare. Mas tem muita coisa sendo produzida aqui dentro, né, André? O que tem aqui? Tudo que você puder imaginar de diversidade de alimentos, de medicinais, de frutas, animais, hortaliças, plantas para produção de madeira, plantas especificamente para coleta de semente, tudo isso tem aqui dentro. O sítio é rodeado por um córrego. Como manda a lei, as margens estão cobertas de mata ciliar. E ainda tem a reserva de vegetação nativa. Logo depois dela está a chamada agrofloresta, que mistura plantas nativas com plantas produtivas. Uma agrofloresta é muito similar a uma floresta nativa, uma floresta construída pela natureza. A diferença está na seleção das espécies que a gente coloca lá dentro. Nós selecionamos aquelas que fazem um benefício direto para nós. Na agrofloresta tem fruteiras, café, árvores para produção de madeira. Depois da agrofloresta, vem um sistema para a criação de galinhas e uma horta com verduras e plantas medicinais. Tudo aqui é orgânico, cultivado sem usar veneno ou adubo industrializado. Quem cuida dessa parte é o Liberalino de Oliveira Neto, funcionário do centro. Liberalino, quantas galinhas dá para criar nesse sistema? Então, esse sistema, ele dá para criar, são 20 galinhas. E aí você tem ovo e carne? Ovo e carne. As galinhas aproveitam os restos da horta e comem um pouco de ração balanceada. Dormem dentro do galinheiro, que é bem simples, mas passam o dia em piquetes enriquecidos com fruteiras e leguminosas, que complementam a alimentação das aves. O ponto central da arquitetura do sítio é a casa onde a família vai morar. Ela está em obra, como você pode ver, ainda não está pronta, e é toda feita com blocos de terra, tirada aqui mesmo do sítio. Aqui atrás, essa construção azul é uma cisterna que capta água da chuva no telhado, não é isso? Isso mesmo. Para que essa água vai ser usada? Essa água vai ser usada exclusivamente para beber e cozinhar. Todos os dejetos da casa vêm para esse lugar, o chamado canteiro bioséptico. É uma caixa de alvenaria com 1 metro de profundidade que tem dentro uma pilha de tijolos furados. O espaço restante é preenchido com material poroso, como argila expandida. Por cima, vai uma camada de terra com humus para o plantio de bananeiras. Agora, pode comer a banana depois, André? Perfeitamente, a banana é de ótima qualidade. Ao redor da casa, outras áreas para o cultivo de alimentos, tanto para a família quanto para a criação de porcos, que fica nos fundos do terreno. Bem ao lado da granja, um tanque para a criação de peixes. Ele também serve para facilitar o serviço do tratador. Fica bem prático, né? Onde eu estou tirando o balde de água, já lavando as vaias, que com menos de 15 minutos eu já consigo lavar todo o sistema.
No tanque também se produz aguapé, essa plantinha aquática muito comum no Brasil, usada como complemento alimentar e que os porcos adoram. Agora, além de aguapé, o que os porquinhos comem? Então, a gente tem cana também, cana de açúcar, que é uma fonte de alimentação para eles também, e o resto de comida. E a gente dá uma ração balanceada, que a gente balanceia aqui a base de milho, de feijão guandu, de mandioca triturada também. Dentro da granja ficam apenas os animais de engorda. Os reprodutores, matrizes e leitões ficam no campo, em piquetes rotativos, limitados por cerca elétrica. Para abrigar os animais do sol e da chuva, casinhas bem simples e leves, que podem mudar de lugar com facilidade. Então, a gente tem 89 piquetes aqui, nesse sistema. Que ele vai ficar, em média, 2 dias em cada piquete. Aí, depois de 6 meses, ele vai retornar novamente para esse primeiro piquete. O trabalho dos porcos é estar fuçando, revirando o solo mesmo, né? Vai funcionar como um trator vivo. Tá. E depois, o que vai acontecer? Eles vão limpando, preparando o solo, depois a gente vem plantando hortaliças. Os porcos têm outra função importante nesse sistema. Aqui no sítio, os dejetos da granja, ao invés de contaminarem o solo e poluírem os rios, são transformados em energia nesse sistema, que é um biodigestor. Dentro dele, o processo de fermentação libera gás, que é acumulado em baterias. Elas movimentam um motor que gera energia elétrica para o sítio. O líquido que sobra dentro do biodigestor é um fertilizante usado na horta e na produção do chamado milho hidropônico. Um sistema bem interessante, veja aí. Num círculo de lona impermeável, com 4 metros de diâmetro, se coloca uma camada de 3 centímetros de bagaço de cana. Sobre ela se planta o milho, que depois é coberto com uma nova camada de 1,5 centímetros de palha. E depois a gente faz a irrigação 2 vezes por dia. E também a gente faz uma aplicação de fertilizante 1 vez por semana. Quanto tempo vai demorar para você chegar no ponto? Então, de 35 a 40 dias, ele vai estar numa altura de 40 centímetros. Depois a gente faz um recorte nele e enrola a mesma coisa que estiver enrolando um tapete assim, depois a gente corta e começa a alimentar os animais. Vira um rocambole de milho. Rocambole. Nesse sistema, com 15 quilos de semente, dá para produzir 150 quilos de alimento, que serve tanto para os porcos quanto para as galinhas. O custo de produção, incluindo a instalação do círculo e da irrigação, sai por mais ou menos R$ 50. A proposta do sítio modelo é abastecer a família e também gerar renda para comprar o que não dá para produzir aqui. A maior parte do dinheiro deve vir dos porcos. Só os porcos mesmo, vai ser uma livre assim, vai ser em torno de R$ 3.500, R$ 4.000 assim, por ano. Juntando a renda dos porcos com o excedente da horta, das frutas, das galinhas, a expectativa é de que a família tenha um ganho mensal em torno de R$ 800. Lembrando sempre que esse modelo pode variar de acordo com cada região. Se você se interessou pelas propostas da permacultura ou quiser outras informações sobre o sítio sustentável, acesse a página do Globo Rural na internet. Lá você vai ver como entrar em contato com o IPEC. Nosso endereço é g1.com.br/Globo Rural.